Olá, estudante! Seja bem-vindo à última aula da disciplina Fundamentos e Metodologias do Ensino História e Geografia, focada no tema o ensino de História nos anos iniciais do ensino fundamental no contexto da BNCC. A História, como disciplina, tem a função precípua de trabalhar com a formação da identidade, o conceito de tempo e a memória, sendo fundamental que o aluno aprenda a se situar no seu grupo social e a reconhecer as semelhanças e diferenças com os outros. Nossos objetivos hoje são identificar os objetivos e conteúdos da disciplina a partir da BNCC, discutir a relação entre habilidades e unidades temáticas e distinguir os sistemas de avaliação mais adequados à base. Para o professor na Amazônia, essa abordagem é crucial, pois a BNCC exige a superação de uma história eurocêntrica e a valorização das diversas formas de pertencimento e das memórias dos povos tradicionais, ribeirinhos e indígenas da nossa região. No contexto da BNCC, o ensino de História nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, adota uma perspectiva que se afasta da tradicional lista cronológica de fatos e prioriza o desenvolvimento de habilidades e competências. A BNCC divide as ciências humanas, História e Geografia, em duas disciplinas que, embora dialoguem, possuem objetivos específicos. A História tem como foco a construção do conceito de tempo e o desenvolvimento do senso de pertencimento. Os conteúdos são organizados em unidades temáticas, como o sujeito e seu lugar no mundo, e registros da história, linguagens e culturas. A principal mudança metodológica é que a história deve partir da realidade mais próxima do aluno, do seu mundo vivido, para então expandir para as relações familiares, escolares, locais e, finalmente, a história nacional e global. A BNCC propõe, por exemplo, o trabalho com os diferentes tipos de fontes históricas, desde documentos escritos até a história oral e o patrimônio cultural, o que é de suma importância para resgatar a memória das comunidades amazônicas. A relação entre as habilidades e as unidades temáticas na BNCC exige do professor a capacidade de contextualização e a interdisciplinaridade. As habilidades buscam o desenvolvimento do raciocínio e do senso crítico, e não apenas a memorização. Por exemplo, a habilidade de identificar formas de registro da história e da produção da história individual e coletiva pode ser trabalhada na Amazônia através da coleta de narrativas orais de anciãos ribeirinhos sobre as transformações do rio ao longo do tempo ou pela análise da arquitetura, em madeira das casas históricas em Manaus ou Belém. O professor deve, portanto, utilizar o conceito de multiculturalismo fugindo do eurocentrismo Lopes, 2016, conforme citado, para integrar a história indígena e afro-brasileira de forma significativa, respeitando o que a Constituição de 1988 estabelece sobre o ensino das raízes históricas e culturais da nação. A avaliação, segundo a BNCC, deve ser um processo contínuo e diversificado, adaptando-se às necessidades da etapa de ensino. Nos anos iniciais, a avaliação não pode ter apenas um caráter punitivo e somativo, ela deve ser diagnóstica e formativa, auxiliando o professor a repensar a sua prática e a planejar intervenções adequadas, de Presbiteris, Tavares, 2017, conforme citado. O professor deve utilizar uma variedade de instrumentos para verificar as habilidades desenvolvidas, como a observação em sala, a análise de portfólios, as atividades em grupo e autoavaliação. Na Amazônia, onde a experiência de mundo do aluno é rica, mas por vezes não escolarizada, a avaliação deve ir além do conhecimento factual. Ela deve verificar se o aluno consegue, de fato, identificar as diferentes formas de organização familiar e comunitária, como as formas de organização das comunidades de várzea, e se ele desenvolveu a consciência de sua identidade e o respeito à diversidade cultural da região. Portanto, o ensino de História nos anos iniciais, sob a égide da BNCC, centra-se na formação da identidade e no desenvolvimento do senso crítico por meio da articulação de habilidades e unidades temáticas. O professor deve adotar uma prática pedagógica que parte do mundo vivido do aluno e se expande para as diversas esferas da sociedade. A avaliação, nesse contexto, deve ser um instrumento contínuo e formativo, essencial para diagnosticar o aprendizado e qualificar a intervenção didática.
Na realidade amazônica, o sucesso dessa proposta reside na capacidade do professor de contextualizar o currículo, utilizando a vasta memória e o patrimônio cultural local, a história dos rios, das florestas, dos povos originários e migrantes, como fontes primárias. Ao fazer isso, o educador garante que o ensino de história cumpra seu papel de formar cidadãos conscientes de seu passado, críticos do presente e capazes de participar ativamente da construção do futuro de sua região. Finalizamos por aqui. Até a próxima! Universidade Newton Neens. Nossa missão é educar a Amazônia.